como esse vermelho que está aqui representado, e para cada pixel de cada quadradinho eu vejo o valor maior dele. Então eu vou receber esses pontos azuis que vocês devem estar vendo aqui. Então esses são candidatos a pessoas. Nós temos um desafio, seria qual o tamanho ideal dessa janela? Se você tiver uma janela muito grande, provavelmente você vai ter uma janela que tem uma pessoa e uma máquina. E a máquina é maior que a pessoa, então você vai estar perdendo uma detecção. Por outro lado, se você tiver uma janela muito pequena, você vai garantir que você vai conseguir pegar todas as pessoas na cena. Só que, ao mesmo tempo, você vai ter muitos candidatos, o que é um problema porque você precisa fazer muito processamento depois. E esse algoritmo tem que rodar em tempo real. Então, tem um trade-off entre essas duas coisas. O próximo passo para o de candidatos na verdade, a gente tem um ponto até agora. A gente precisa encontrar uma região. Então, para cada ponto, eu encontro um quadrado, e isso é feito baseado no valor desse pixel, porque esse valor desse pixel dá a distância até a câmera, então com isso consigo interpolar o tamanho de uma cabeça naquela distância. E ainda faço um processo de centralização do candidato, utilizando uma técnica tradicional de visão computacional que se chama Menti. Então, agora nós temos a nossa imagem de profundidade e temos candidatos. A gente precisa validar quais desses candidatos são realmente pessoas. Então, no processo tradicional, a gente vai fazer a descrição de características. Um dos métodos que é proposto na literatura é você dividir esse candidato. Aqui tem uma pessoa, coloquei a imagem de cor para ficar mais fácil visualizar. Aí dividir essa imagem nesses quadradinhos, e para cada um desses quadradinhos, obter a média dos pixels que pertence a ele. E daí você faz um histograma dessa matriz de médias. E com isso, você pode fazer um histograma com um número de intervalos menor, por exemplo, 32 intervalos, e aí você tem um vetor que, por exemplo, essa imagem que, digamos, que tinha 60 pixels, uma dimensionalidade de 3.600, você passa para um vetor de 32 intervalos. Esse descritor tem uma desvantagem, que ele é um pouco variante com a rotação. Então, se uma pessoa estiver nessa posição aqui, se ela mudar, você vai ter uma representação um pouco diferente. Para tentar melhorar, então, esse problema, propomos, então, um descritor de anéis concêntricos, que ao invés de pegar aqueles blocos quadrados, a gente usa coroas circulares. Então, a gente avalia a média dos pixels pertencentes a cada essas coroas. Então, isso dá uma noção de maior invariância na rotação. Então, agora nós já temos nossos candidatos e a representação desses candidatos num espaço de menor dimensionalidade. Então, agora a gente precisa falar sobre classificação. Nessa abordagem, utilizamos um método chamado de máquina de vetor support, e para avaliar se uma amostra pertence a uma classe ou a outra, né, esse que é um caso binário, a gente tem uma função de decisão que é dado por essa fórmula aqui. Basicamente, o aprendizado consiste em encontrar esse vetor W e esse vetor B para cada amostra. Desculpa, para o modelo. E a gente faz isso através do processo de aprendizado. A função decisão, ela vai dar um número positivo para a amostra positiva, para que seja classe positiva, e um valor menor que zero para valores pertencentes à classe negativa. Então, agora eu vou falar um pouco do processo de treinamento, que, como a maior parte dos algoritmos de machine learning, é um processo de otimização, e consiste na otimização dessa função custo aqui. Eu vou falar um pouquinho rápido do que consiste cada componente. Esse componente azul está relacionado à maximização da margem. O que é a margem? Essa distância e separação entre as classes. Intuitivamente, quanto maior a margem, melhor vai ser a minha região de classificação. Então, eu vou ter uma separação melhor, tanto maior quanto for essa distância aqui. E nós temos uma outra componente que também é correspondente aos erros de treinamento. Eu posso explicar em mais detalhes se alguém tiver interesse depois como funciona essa função aqui, mas pense nela como indicando quanto que eu errei na hora de fazer a classificação. Nós temos um exemplo que mostra bem esse compromisso aqui. Então, nós temos dois clusters aqui, um azul e um vermelho. Nós temos uma amostra em vermelho que está aqui bem próxima desse cluster azul. Então, esse cara aqui é um outlier.
Então, vocês acham que realmente essa reta que está separando em azul aqui é a melhor reta para separar esses conjuntos? Aqui, no caso, ele não está cometendo nenhum erro, né? Esse ponto está um pouco para cada reta. Imaginamos que ele esteja, pelo menos. Então, teoricamente, não tem nenhuma linha de treinamento. Você pode dizer, talvez esse modelo é bom por causa disso. Mas, quem sabe vale a pena eu maximizar a margem, colocando ele aqui mais para o meio, pagando o custo de ter esse erro de treinamento. E a gente consegue controlar esse trade-off através desse parâmetro C, que dá a relação entre essas duas coisas. Nós também utilizamos um outro artifício, que é uma transformação de espaço. Então, ali no caso anterior, eu mostrei um dataset que é bem bonito, né, linearmente separado, mas, na realidade, nem tudo é assim. Então, você tem esse cara aqui, você não consegue ver uma reta separando esses caras vermelhos e esses caras azuis. Então, a gente pode fazer uma transformação de um espaço de maior dimensionalidade, como vocês estão vendo aqui, e que nesse espaço, sim, você consegue encontrar um hiperplano que separa eles. Basicamente, essa transformação que não é essa transformação, mas esse é um exemplo de transformação que o kernel RBF faz. Esse kernel introduz um outro parâmetro no sistema, que é esse sigma. Na verdade, são chamados hiperparâmetros. E o processo de treinamento vai escolher esses hiperparâmetros C e sigma para ter a melhor métrica escolhida. Né? No nosso caso, isso é feito de maneira automática, através de uma biblioteca que eu vou falar também no final. Então, essa seria a abordagem tradicional. Agora, vamos limpar um pouco a memória e falar de outro método que seria utilizando aprendizado profundo. No caso, o primeiro modelo seria a rede neural artificial, também chamada de perceptron multicamadas. Então, essa rede ela é organizada em camadas. Temos a camada de entrada, camadas intermediárias e camada de saída. E como é que acontece o processamento nessa rede? Então, cada unidade ela pode ter múltiplas entradas, mas ela sempre tem uma saída. E como é que ela calcula essa saída? Basicamente, um somatório ponderado pelas conexões, o valor dessas conexões, mais um parâmetro de bias, que pertence a cada unidade. Então, esses são os parâmetros da rede, os pesos das conexões e o bias. E a saída, depois de calcular essa soma, é ainda passar por uma função de ativação, que a gente vai ver agora nesse vídeo. Então, utilizamos duas funções de ativação. A primeira delas é a sigmoid, que quem já trabalhou com regressão logística já vai ter conhecido. Ela foi historicamente utilizada em toda a rede, então todas as unidades da rede costumavam usar essa função de ativação. E ela tem algumas características que são interessantes e outras que não tanto para essa aplicação. Então, o interessante dela é que a saída está sempre limitada, como vocês podem ver aqui no gráfico, entre 0 e 1. Então é legal que você sempre sabe o range que você está trabalhando. Só que isso possibilita uma interpretação probabilística da saída dessa unidade. Mas um dos defeitos é essa saturação que vocês veem nas extremidades. Por quê? Porque essa saturação vai indicar uma derivada que é muito pequena nessas regiões. E como nós veremos a seguir, a derivada vai estar associada ao gradiente, que está associado ao processo de aprendizado. Então, quando o gradiente ele é pequeno, a sua rede não consegue aprender. Então, a gente quer sempre que o gradiente tenha um valor razoável. E para isso, para resolver esse problema, para a gente poder ter redes profundas que consigam aprender, surgiu essa outra função de ativação, que é o ReLU, Rectified Linear Gamut. Então, é uma função bem interessante, porque ela é bem fácil de calcular, né? Aqui, para calcular esse cara que é um pouquinho chatinho computacionalmente. Resolvendo fácil, se esse cara for menor que 0 é 0, se ele for maior que 0, é identidade. E ele também tem algumas propriedades legais, que a derivada dele é 0 para x menor que 0 e 1 se x é maior que 0. Então, é bem fácil calcular a função e a derivada. Então, ele é utilizado nas camadas intermediárias para garantir também uma derivada constante e, assim, um aprendizado de maneira mais eficiente. Essa aqui é a estrutura que eu utilizei nesse trabalho. É uma arquitetura com 3 camadas. Então, nós temos a camada de entrada, que são essa representada aqui em vermelho, que tem 3.600 unidades, porque o nosso candidato ele é redimensionado para uma imagem de 60 pixels
e temos duas camadas intermediárias, uma de 512 unidades e outra de 256. Essas unidades aqui, elas têm ativação REUR, justamente motivado pelo que eu falei anteriormente. E a camada de saída é uma única unidade com saída com ativação sigmoide. Por quê? Porque eu vou interpretar essa saída como uma probabilidade desse meu candidato ser uma pessoa. Então, se for uma pessoa, provavelmente esse cara vai ter um valor perto de 1. Será que isso aqui é realmente aprendizado profundo? Não existe ainda assim, uma definição bem clara na literatura, mas o que a gente encontra, que as pessoas têm falado, é que, em geral, uma rede profunda é considerada com 8 ou mais camadas, assim, 5 camadas. Aqui nós temos 13, então talvez estritamente não seja. Mas a gente tem um número bem grande de parâmetros, então dá para fazer um paralelo, de certa forma, com uma rede profunda. Próximo estrutura que eu investiguei também foi redes convolucionais, que na verdade é um caso específico do MLP. Porque no MLP, eu talvez esqueci de dizer, que para cada unidade de uma camada, as ligações, cada unidade de uma camada recebe ligações de todas as unidades da camada anterior. Então, por isso também é chamado de densamente ligado. Aqui, no caso da rede convolucional, a gente explora uma característica das imagens, que tem uma forte correlação local. Então, dificilmente, por exemplo, um pixel da extremidade superior esquerda vai estar relacionado com o canto inferior direito. Então, não faz sentido você conectar uma unidade dessa camada intermediária todos esses caras aqui. Talvez seja melhor você conectar só uma vizinhança. E justamente essa é a ideia que esse cara faz. Então, ao invés de ligar esse cara aqui com todas as unidades da camada anterior, ele liga só com um conjunto local. E ele faz isso para todas as unidades dessa próxima camada. O que você faz além disso é uma estratégia inteligente também, que você compartilha, além de você pegar esses caras específicos aqui, você compartilha os pesos dessas conexões. E isso vai economizar o número de parâmetros que você tem no seu modelo. E, fazendo isso, também quem vai ter maior invariância à translação, que é uma característica bem interessante para esse tipo de problema. Para quem trabalha com processamento de sinais, vai conseguir ver que isso aqui, na verdade, é uma convolução. É uma convolução dessa camada anterior com um filtro W, e aqui não tem um estrutura comum das redes neurais, né? Soma um bias e passa por uma função de ativação. Aqui é a arquitetura que eu utilizei nesse trabalho. Então, eu só tenho uma camada convolucional, e ela tem 16 filtros, né? Que são aqueles pesos compartilhados, tem 16 aqueles caras, 3 por 3. Depois de fazer essa etapa convolucional, eu faço uma amostragem também que é não linear para reduzir dimensionalidade. E esse cara, então, passa para 19 por 19 unidades. Então, aqui ainda faço uma concatenação desses caras e, por fim, 2 camadas aqui para fazer a classificação. Na verdade, a gente pode interpretar como essa primeira etapa aqui da rede como sendo a extração de características, que antes nós fazíamos manualmente e agora a própria modelo vai encontrar a melhor maneira de fazer isso. E na última parte seria a classificação em si. É só também para destacar que aqui nós temos um número bem menor de parâmetros, né? Antes lá nós tínhamos casos de 2 milhões, então aqui nós temos 800 mil parâmetros, está bem mais compacto o nosso modelo. E o processo de treinamento também consiste na otimização de uma função custo. Aqui a função custo utilizada está associada com a característica da saída, que na verdade é uma saída probabilística, então a gente utiliza essa função de T cruzada, também conhecida como log loss. Não vai estar muito detalhes aqui na equação, mas vou mostrar a característica dela. Aqui, é a função custo para uma amostra I que pertence à classe negativa, é 0. Então, se a saída da rede for 0, meu custo é 0. Se a saída da rede está mais alta, esse fx θ é a saída da rede, né? Então, se a saída da rede está perto de 1, a minha função custo aumenta. Minha ideia é diminuir a função custo. Então, encontrando um θ que minimize essa função custo, eu estou fazendo a rede ter o comportamento esperado para o meu problema. E a mesma coisa acontece quando a amostra é positiva.
Tá. E como é que é esse processo de otimização? Então, basicamente, é uma otimização, só que diferentemente da SDM, é uma otimização não convexa, que isso significa que eu não consigo garantir que a solução que eu encontrar é a melhor solução possível. Então, é muito difícil fazer isso. Geralmente, o que a gente faz é ficar feliz que a gente encontrou uma solução que convergiu. Mas tem algumas métricas que a gente utiliza para avaliar também. E a gente utiliza uma avaliação de um método de primeira ordem, que é o Gradient Descent. E ele precisa de uma informação que é o gradiente. E como é que a gente consegue isso? O gradiente da função custo, que é aquela função aqui. Essa função aqui tem uma dependência de f, e f é uma função bem difícil, porque ela tem muita não linearidade e muitos parâmetros. Então, a gente utiliza um método chamado de propagação reversa de erros, que é uma maneira eficiente de calcular essas derivadas e conseguir calcular o gradiente. Então, não vou entrar muito em detalhes nisso daqui, mas eu vou falar agora um pouco dos resultados que eu obtive nessas duas abordagens. Então, a gente utilizou classificadores que têm saída probabilística e a gente precisa escolher um limiar de probabilidade T, acima do qual a gente considera que as amostras são consideradas positivas, quer dizer, que são pessoas. E cada escolha desse valor de T vai gerar uma matriz de confusão, que dá a distribuição dessas amostras dentro dos verdadeiros positivos, falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos. E a gente pode calcular algumas métricas também, que é a taxa de verdadeiros positivos, quer dizer, dos caras que realmente eram pessoas, quantos que eu consegui detectar. E taxa de falso positivo, que é dos que não eram pessoas, quantos que eu disse que eram pessoas quando não eram. E também temos a curva ROC, nosso comportamento dessas duas grandezas em função da minha escolha de T. Então lá eu consigo ver qual é o melhor valor de T para escolher para ter um compromisso bom entre essas duas coisas. E agora eu vou falar então um pouco dos resultados, mais especificamente dos classificadores. Então pensem assim, eu tenho vários candidatos que eu manualmente falei, isso aqui é uma pessoa, isso aqui não é uma pessoa, isso aqui é um pedaço de máquina, e eu passei meu classificador nesse conjunto de teste, que não foi visto antes no treinamento, e tivemos esse resultado para a curva ROC. Eu vou explicar um pouco, porque pode parecer um pouco difícil de enxergar o que isso significa. Né? O ponto ideal que nós estaríamos buscando é esse ponto aqui, 1 e 0, que é 100% de verdadeiro positivo, quer dizer, todos os casos que eram pessoas eu identifiquei, e 0 de falso positivo. Não coloquei ninguém lá aqui dizendo que era pessoa, sendo que não era. Seria o caso ideal. Então, os pontos mais próximos desse cara aqui são os melhores. A gente consegue ver claramente que temos um domínio das técnicas profundas, que nesse caso são a CNN e MLP, que são representadas em vermelho esse ano, com relação às técnicas tradicionais. E fica mais evidente ainda quando a gente dá um zoom de 10% aqui na taxa de falsos positivos, que para uma mesma taxa de falso positivo eu tenho um desempenho muito melhor de verdadeiros positivos para esses dois modelos aqui. E a gente vê que tem algumas regiões de operação que são melhores e outras piores. Então, um cara que está interessado em que a máquina não pare assim, desnecessariamente, tipo, é um falso positivo, ele pode estar interessado nessa região aqui, que tem menor taxa de falso positivo. Só que, ao mesmo tempo, ele talvez vai estar perdendo de detectar pessoas. Por outro lado, se ele tiver uma taxa, ele quer, se ele tiver pessoas, eu quero detectar. Então, ele quer ter uma taxa de verdadeiro positivo maior, só que ele vai pagar o preço de talvez ter mais falsos positivos também. Então, aqui consigo analisar esse compromisso entre essas duas coisas. E agora tem o sistema completo, que vai incorporar também a parte de detecção de candidatos. Então, aquele resultado que nós tínhamos anteriormente, ele era uma melhor estimativa, porque agora nós temos erros que são introduzidos nessa primeira etapa. E aqui nós temos, então, eu vou dar um zoom aqui a seguir, para destacar aqui duas escalas que nós tivemos dos classificadores, tá? Então, nós temos uma escala grossa de detecção, que é quando aquela janela é maior, então eu vou ter mais erros de obtenção de candidatos, e uma escala menor, que é quando aquela janela é menor, e eu vou conseguir detectar melhores candidatos, só que ao mesmo tempo eu vou ter maior custo computacional, talvez o sistema não vai operar tão rápido. O que a gente observa de conclusão nesse gráfico é que por uma escala grossa, o CNI e o MLP quase não tiveram uma diferença de desempenho. Por quê?
porque não tiveram amostras suficientes para ele conseguir mostrar esse desempenho. Então, tem muita perda, muita falha de detecção de pessoas. Então, você não consegue avaliar realmente esse desempenho. Quando você coloca uma escala mais fina, quer dizer, você tem agora candidatos para avaliar, a gente consegue observar que o CNIM tem um desempenho bem melhor aqui que o MLP. Então, esse aqui seria o desempenho final do sistema completo. Então, a gente consegue atingir aqui um pouco mais de 90% com menos de 10% de falso positivo. Eu tenho um vídeo de demonstração, não sei se tem tempo. Eu vou deixar rodando para vocês assistirem, quem sabe. Não é comprido. E se vocês tiverem... quem sabe eu vou só terminar então rapidinho aqui. E aí, no final, eu vejo se a gente tem tempo e eu mostro. Se não, qualquer coisa, eu posso também enviar o link depois, se a gente tiver interesse. Então, a conclusão é que teve essa proposta com duas soluções, uma utilizando métodos tradicionais de aprendizado, outra utilizando métodos profundos. Nós vimos do desempenho superior nessas últimas técnicas, como vem sendo acompanhado no estado da arte para diferentes problemas de classificação de imagens, e destacar que tivemos um desempenho bom, mesmo tratando com um conjunto de treinamento considerado mediano. Então, aqui estava lidando mais ou menos com 16 mil amostras, e também com um forte desbalanceamento, quer dizer, 90% das minhas amostras eram não pessoas. Então, também tivemos dificuldades para lidar com esse problema. O que eu fiz foi uma técnica bem simplista, que é basicamente replicar as minhas amostras positivas até elas se equipararem às amostras negativas, em número. Né? E, na verdade, tem técnicas melhores para fazer isso, mas eu observei um resultado bom, então foi suficiente, mas quem sabe poderia ter sido até melhorado. Trabalhos futuros, poderia ser melhorado. Então, o nosso vídeo de teste foi um pouco limitado, e isso talvez não dê uma estimativa tão real do que a gente pode encontrar na fábrica. Então, esse sistema, onde eu sei, não foi instalado, e ele vai precisar ser avaliado depois de instalado, e a gente possivelmente iria fazer um treinamento de ajuste fino nas camadas de classificação para corrigir eventuais problemas para casos específicos. E também, uma ideia que surgiu seria uma solução integralmente profunda, porque aqui nós temos ainda aquela fase de obtenção de candidatos que é feito de maneira tradicional. Então, assim como nós observamos uma melhora deixando o modelo encontrar uma representação dos candidatos, esperamos também que, se a gente ter um sistema convolucional que eu entrego o quadro inteiro como entrada e a saída é um mapa bidimensional de probabilidade de ter pessoas nas regiões, se esperar também que o desempenho vai ser melhor porque ele vai ter mais informação, ao invés de ter aqueles recortes isolados, ele vai ter o quadro inteiro para conseguir tomar essa decisão. E vai evitar, então, a necessidade de seleção de candidatos de maneira manual. Então, eu vou agradecer a presença de todos. Eu vou deixar o vídeo rodando. Se alguém tiver alguma pergunta, também pode ficar à vontade para fazer. Eu vou colocar aqui, então, a demonstração se abrir. Então, aqui vocês veem esses quadrados vermelhos indicam a presença de pessoas. Então, aqui são os moldes da fábrica, e aqui a visão superior que nós temos. Vou passar um pouquinho. Vocês veem que quando tem pessoas aqui, ele está detectando. Aqui ele está atrás do cabo, então gera um pequeno problema. Vou passar um pouco mais para frente, eu acho que tem uma movimentação um pouco maior. Então aqui tem uma pessoa. E vocês veem também uma outra pessoa trabalhando na máquina. Eu acho que eu não trouxe outro vídeo que tem mais movimentação, que é interessante para demonstrar que o background está bem estático. Mas tinha um outro vídeo que mostrava maior movimentação da câmera e ainda assim a gente conseguia detectar as pessoas. Eu posso enviar o vídeo para
quem tiver interesse, Matheus, disponibilizar. E, então, se alguém tiver alguma pergunta, estou à disposição, ou quiser conversar mais. Eu só vou passar o microfone. Muito obrigado pela pergunta. Boa noite. Primeiro, parabéns pelo trabalho. Achei muito legal, esse é um assunto que está bem em alta agora. Mas eu fiquei em dúvida ali na tua apresentação com relação ao conjunto de testes que tu usou para fazer as avaliações e também com o hardware que tu usou para fazer esses testes assim, né? Obrigado, obrigado. Até eu lembrei de você de falar isso aqui, eu vou no final não dando muito tempo, mas o conjunto de teste basicamente foi uma separação de 80% das minhas amostras. Na verdade, o que a gente fez foi ir na fábrica. Eu tive acesso à fábrica uma vez, né? Então a gente foi lá e gravou vários vídeos, e um desses vídeos eu escolhi para ser meu conjunto de teste. E ele tinha, acho que, cerca de 2.000 quadros. E aí, desses 2.000 quadros, eu fiz, então, diversos recortes, né, para ser os candidatos na fase de avaliação dos classificadores e depois os quadros inteiros na fase de avaliação do sistema completo. Esse cara tinha uns 2.000 quadros, sendo que os outros vídeos tinham cerca de 6.000 quadros. Assim. Então, eu lembro que eu fiz a conta, uma proporção mais ou menos 70% a 80% do conjunto completo. E com relação, então, eu não falei nada com relação ao framework ou coisas que eu usei, né? Então, eu vou falar brevemente sobre isso, que também é bastante interessante. Eu tinha pensado em fazer, talvez, um pouco de código, mas eu acho assim, na internet você consegue acesso a isso bem facilmente. Então, eu queria trazer um pouco mais da teoria, que às vezes na internet você fica assim, é muito difícil. Então, eu tentei fazer isso de maneira um pouco mais simples para mostrar o que está por trás. Mas que tecnologia que eu usei? Que framework eu usei? Eu utilizei Theano, que é uma biblioteca que é meio que concorrente do TensorFlow, que é do Google, né? Que é bem conhecido. No topo do Theano, ainda eu utilizei uma outra biblioteca, que na verdade é um wrapper, que se chama Keras. E o Keras tem uma interface bem simples para você modelar sua rede neural ou sua rede convolucional. Então, com pouquíssimas linhas de código, você consegue gerar esse modelo. O que ele faz, basicamente, é converter esse teu modelo, que é tudo em Python, a propósito, ele pode converter para dois backends, tanto para o TensorFlow, que é do Google, como para o Theano. Então, é bem versátil. Você faz esse código de uma vez, você pode usar em qualquer back-end. Então, eu usei isso, e o Theano, além disso, ele também tem suporte para GPU. E, então, eu consegui acelerar bastante o processo de treinamento utilizando uma GPU que estava disponível no trabalho. Eu utilizei só uma, mas até onde eu sei, o TensorFlow ele tem uma melhor adaptação para multi-GPUs. Mas o Theano eu acho que também tem essa funcionalidade. Boa noite. Parabéns pelo trabalho, eu achei bem completo. Você realmente avaliou várias etapas do processo, achei isso legal. Mas tem uma coisa que não ficou claro para mim, que é a arquitetura. Você utilizou 3 camadas e não sei quantos neurônios. Por que 3? Por que não 4? Por que não 2? E como você chegou também no número de neurônios? Na verdade, esses são hiperparâmetros, né, do modelo. E para fazer essa avaliação, o que eu fiz foi um teste mais empírico mesmo. Então, eu fiz diferentes simulações com 3, 4, até 5 camadas. E o que eu percebi foi que quando você aumenta muito o número de camadas, o número de parâmetros vai aumentar também. Naquela época, eu não estava usando tanto regularização, mas ultimamente tenho pesquisado um pouco mais sobre esse tema, e o que se recomenda na literatura é que sempre tem que utilizar redes quanto mais profundas, melhor. Você vai ter muito mais parâmetros, mas aí o que você faz para prevenir o overfitting? Você faz uma regularização forte.
E por que isso acontece é um pouco difícil de explicar, mas basicamente quando você tem redes profundas, a tua função custo ela tem um comportamento melhor de otimização. É menos fácil você encontrar mínimos locais. Geralmente quando você vai encontrar um mínimo, ele vai ser um mínimo melhor. Então essa é a recomendação que eu tenho visto na literatura. Na época eu não fiz essa investigação. Eu poderia ter utilizado, por exemplo, 5 camadas para ter uma regularização mais forte. Talvez teria tido um resultado melhor, mas como nesse caso o desempenho foi bom, não tenho que fazer essa avaliação. Mas Obrigado. Mas uma dúvida que eu tenho é que no começo você falou de restrições de tempo real, mas esses exemplos do vídeo que você pegou, eram do sistema rodando em tempo real ou em cima de um vídeo da... Então, esse tem um outro framework que é da câmera que nós utilizamos e ele permite gravar o vídeo e depois rodar ele tipo, em tempo real. Então, aquele vídeo lá que eu mostrei para vocês é como se eu tivesse a câmera conectada ali em tempo real, mas era um vídeo gravado. Tá? E a outra coisa é que aquele vídeo que eu tinha ali era uma GPU quadro, que não está tão otimizada para fazer deep learning. Hoje em dia, depois eu utilizei um outro computador que foi utilizado lá na indústria, e com uma GPU mais moderna, e o desempenho foi muito melhor. Assim. Então, acho que chegou a 2 ou 3 vezes melhor. Infelizmente, não consigo lembrar mais qual era a GPU que tinha aquele sistema, mas acho que é uma coisa mais específica. Duas perguntas. Não usei a rede e fiquei interessada. A escolha do parâmetro, quando você emprega uma rede para outra e buscar conexões melhores, isso vem uma escolha sua, você infere esse parâmetro ou a rede calcula por ti? Isso. Obrigado, primeiramente, obrigado. Então, é uma escolha do cientista de dados ou do engenheiro, enfim, você tem que encontrar uma arquitetura que seja mais adequada para o seu problema. Então, no caso de imagens, como eu disse, a gente tem essa correlação bem forte dos pixels de uma redondeza. Então, a gente tenta tirar vantagem disso utilizando essas estruturas convolucionais. Só que o que acontece é que, por exemplo, as redes convolucionais elas são um caso específico. Por exemplo, você consegue chegar nelas através de redes densamente ligadas. Só que você ganha tempo se você fizer isso já inserindo direto no modelo. Mas respondendo a sua pergunta de maneira mais clara, assim. Isso. Basicamente, você tem que testar os parâmetros. Você tem uma ideia, você tem uma coisa empírica que faz imaginar que aquela solução específica seja melhor, mas você vai conseguir realmente saber quando você testar. Então, a ideia é testar diferentes arquiteturas e estar aberto a mudar os parâmetros também, os hiperparâmetros da rede. É isso, então. Muito obrigado, Eduardo. Então, agora, eu vou chamar o pessoal da curiosidade, o Thiago.